Olá, boa noite. Estamos começando a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Guarapari. Você já sabe que nós vamos ter eleições em breve, vai ser dia 15 de novembro, nós temos a votação e as campanhas já começaram. E a TV Guarapari parte na frente aí, colocando as informações para que você possa conhecer bem os candidatos a prefeito de nossa cidade. São 10 candidatos, né? E hoje a gente começa aqui a nossa conversa com o candidato do PSC, Osiel de Souza. Boa noite, Osiel, tudo bom? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cecília. Boa noite. Junto com a gente aqui está a Cecília, que é jornalista, Cecília Rodrigues, jornalista da TV Guarapari, você que acompanha o Jornal Guarapari, vê as matérias dela sempre aí, e a Cecília vai fazer parte aqui da nossa rodada. Lembrando que todas as precauções em relação à Covid, em relação ao coronavírus foram tomadas. A gente está sem máscara aqui no estúdio, mas só nós que estamos aqui, cinegrafista de máscara, todo o pessoal de máscara. Somente o candidato entra aqui no espaço da TV, nenhum assessor entra junto aqui. E também nós estamos aqui justamente mostrando aí na câmera aberta o distanciamento que nós temos de um para outro para evitar a propagação do vírus que tantos problemas trouxe para a gente e que provocou também o adiamento, né, da eleição. Hoje a eleição mais para frente. Cecília está com a gente para acompanhar todo esse processo. Boa noite, prazer estar aqui. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, vamos à apresentação do candidato. É Osiel de Souza, tem 48 anos, nasceu em Guarapari, é casado e tem 2 filhos, vereador em seu 2º mandato, é o candidato a prefeito pelo Partido Social Cristão, o PSC, que vem com chapa puro sangue. A vice é a sargento Cláudia Mancini, Cláudia Lira, que tem 51 anos. Bom, a gente vai começar a nossa conversa dando espaço para o candidato se apresentar para o telespectador. Muita gente já te conhece, porque você tem 2 mandatos de vereador, mas é o momento. Muito obrigado. Olha, o meu partido é Guarapari e a nossa aliança é com o Brasil. Estando no meu 2º mandato, eu procurei cumprir com excelência aquilo que me foi confiado. Então, Ricardo, no meu 2º mandato, sou o único vereador que não tem uma falta sequer, porque trago comigo o sentimento de que estou empregado do povo. E é o mínimo que eu tenho que fazer, cumprir com as minhas obrigações, não fazendo favores à população, mas cumprindo os meus deveres, as minhas obrigações, honrando a confiança e o salário que recebo pago pelo povo. Esse é o meu princípio, é a forma com que trato a minha vida pública. Candidato, no seu programa de governo, o senhor apresenta e diz o seguinte, que quer promover um governo livre de acordos políticos partidários e sem loteamento da máquina pública. Esse discurso foi usado também pelo presidente Bolsonaro, que tinha essa proposta de não fazer acordos partidários. Ele reduziu o ministério, isolou o próprio partido e, no final, teve que ceder. Hoje a gente vê que ele tem a base de apoio no Centrão, cujos representantes estão ocupando espaços administrativos. Esses acordos políticos, eles são normais, desde que a relação seja saudável. Como é que o senhor pretende fazer um governo sem acordo político partidário? Ricardo, a ideia é a gente filtrar esses acordos políticos partidários. A gente sabe, é uma realidade, e você conhece bem a estrutura política da cidade de Guarapari. É simples. Basta você hoje observar o secretariado do prefeito que aí está. Basta você observar os espaços que são ocupados, os principais espaços na administração pública, por quem são ocupados. Normalmente, pelos financiadores de campanha, por ex-políticos da cidade que não tiveram êxito na caminhada política. A gente quer filtrar isso e trazer para a administração algo mais técnico. Por isso, a nossa proposta é caminhar na direção do governo Bolsonaro, que, tendo essa iniciativa, pôde filtrar. Não houveram aqueles acordos, olha, o partido tal quer tantos ministérios. Não houve isso no governo Bolsonaro. A gente não está vendo esse tipo de
de política no Brasil, não é? Não Agora flexibilizou um pouco, porque governar sem os partidos é difícil. Com certeza, é difícil, Ricardo. O senhor é vereador, sabe que na Câmara o prefeito precisa do apoio. Precisamos, inclusive, ter um bom relacionamento do prefeito, do gestor, com os legisladores do município. Estando no meu segundo mandato, eu pude criar um bom relacionamento, conhecer bem os trâmites do processo legislativo. Então, isso é muito importante para o gestor, né, ter esse conhecimento, essa harmonia, essa facilidade de diálogo que sempre tivemos. Tanto é verdade que eu estou no meu segundo mandato e desde o meu segundo biênio eu pertenço à mesa diretora. Eu ocupo o espaço de primeiro secretário na mesa diretora, dada a nossa articulação política. Mas nem tudo tem que ser acompanhado de jogatinas políticas, de acordos políticos que comprometam a máquina. Agora, o senhor, no seu primeiro mandato de vereador, compôs a base de sustentação do prefeito Edson Magalhães. Sim. E no segundo mandato se posicionou como oposição. O que motivou essa mudança? Ricardo, da mesma forma que hoje eu sou Bolsonaro, sou bolsonarista, eu não tenho político de estimação. Não tenho. Se não dançar conforme a música, ou seja, se não atender às expectativas, e eu nunca fui fazer pedidos pessoais, e sim para a população, sim para as comunidades. É muito triste você ver o povo padecendo em filas de postos de saúde e você cobrar isso do gestor e o gestor fazer vistas grossas, como se nada tivesse acontecendo, Ricardo. Candidato, você citou que está há dois mandatos, sempre permaneceu na mesa diretora. Qual que é a sua linha de trabalho no legislativo que você pretende levar para o executivo? Olha só, primeiro o diálogo, estabelecer o diálogo com a Câmara, que são os representantes legítimos da sociedade. O vereador é o agente público mais próximo do povo. É na porta do vereador, e nessa pandemia, Ricardo, você conseguia falar com o prefeito? O cidadão comum aí consegue falar com o prefeito? O prefeito é intocável. Poucas pessoas têm acesso ao prefeito. E na porta do vereador, o cidadão bate em busca de socorro, em busca de uma palavra, em busca de uma ajuda. Então, assim, conhecendo bem e entendendo bem a função do parlamentar, é que eu não tenho a menor dificuldade. E vocês vão ver isso. Pela primeira vez na história, você vai ver um prefeito sentado numa sessão da Câmara Municipal, ouvindo ali atentamente a reivindicação do parlamentar. Já disse isso para eles, vocês não terão a menor dificuldade de estabelecer um diálogo conosco. A gente pegar um projeto interessante para a cidade e eu mesmo levar isso à Câmara e discutir com os parlamentares. Afinal de contas, estamos todos no mesmo barco. Acredito eu e quero crer que aqueles que serão eleitos com uma condição de realmente ajudar a população, ajudar o município, contribuir efetivamente para o desenvolvimento social e econômico do município. O senhor tem uma proposta, na sua apresentação da proposta de governo, o senhor colocou lá que vai fazer a construção do Faça Aqui, que é quase uma casa do cidadão, onde vai poder ter padrão de qualidade de serviço público, diversos órgãos e entidades públicas. Inclusive, aqui a gente vê também a questão, porque em Guarapari, o município não conseguiu nem ativar o Cine, que é uma parceria com o governo do estado. Como é que o senhor pretende levar adiante essa proposta? Perfeitamente. Olha, Ricardo, hoje o município gasta aproximadamente 7 milhões de reais com locações de imóveis. São casas de luxos em áreas nobres, para abrigar secretarias que está loteada de cabos eleitorais. Então, nós temos aí, o primeiro princípio da administração, da nossa administração, será na economia, no corte de gastos com esse tipo de situação. A redução. Por isso é importante a unificação dos serviços que serão prestados ao cidadão. No único lugar, que serviço seria esse que o cidadão teria dentro desse projeto? PROCON, carteira de trabalho, identidade, CPF, o nosso crédito,
que atende o microempreendedor. Então, são órgãos que podem ser unificados em parcerias com o governo do estado, em parcerias com o governo federal, a unificação facilitando a vida do contribuinte, a vida do cidadão, que no único lugar vai ter todos os serviços, inclusive podendo pagar as suas tarifas, as taxas, ali numa unidade do banco do qual estiver naquele estabelecimento. Candidato, o senhor mencionou aí a redução da alocação de imóveis aí para secretarias e no seu plano de governo também está a redução dos cargos comissionados. E como fazer a máquina pública funcionar reduzindo os cargos comissionados? Seria uma espécie de abrir concurso, deixar só o pessoal mesmo que é servidor efetivo? Como seria? A princípio, nós pretendemos governar com o servidor de carreira. Aquele camarada que está lá há 20 anos, conhece todo o processo, ele faz a máquina funcionar, veste a camisa do município, e quando entra um novo prefeito, o que faz? Pega lá um cabo eleitoral que não conhece nada da administração pública e ainda submete aquele cidadão que tem o conhecimento, que é o detentor do conhecimento, que está ali há anos e anos, a essa subordinação. O cara entra mandando no cara que está lá há 20 anos e não recebe nenhum incentivo. Ricardo, você é empresário, você tem aqui a sua equipe de trabalho. Sem motivação, essa turma vai fazer o serviço com vibração, com garra. E você é um cara que eu vejo que trata bem o seu funcionário, você tem aqui um carinho especial com ele. Cheguei aqui, eu vi o seu respeito, o carinho com que você trata o seu funcionário. Não é? Mas isso aí não enfraquece a sua candidatura, não? Porque os cabos eleitorais que estão andando com o senhor vão pensar, poxa vida, eu vou trabalhar na campanha e depois não vou ter lugar nenhum lá na prefeitura. Olha, Ricardo, desde que seja técnico, esse é o princípio. Eu não vou vencer a eleição mentindo para o meu povo. Não vou fazer isso. Não vou vencer, não quero vencer a eleição mentindo para vocês, fazendo acordos que depois eu vou ter que, não é? Abusar do dinheiro do povo, pagando cidadãos que não vão fazer absolutamente coisa alguma para o crescimento, apenas para cumprir tabela, para tapar buraco, para tapar espaço. Agora, eu não quero fazer isso. O senhor tem um projeto aqui de implantação da Fazenda Resgatar, que seria aí para atender a assistência social, mas aqui em Guarapari tem um problema sério, que é o problema de moradores de rua. Nós estamos vendo hoje aí, morador de rua esfaqueia o outro na rua, ameaça morador, faz campanha na porta da casa dos outros e aí se você reclamar você é ameaçado. E o que a gente vê hoje é que há uma limitação muito grande em relação às leis, né, que determina que você não pode pegar o cara, botar numa Kombi e mandar embora, né? Mas a gente vê que não há nenhum tipo de fiscalização, porque o morador de rua, ele hoje é um cidadão especial, porque ele pode tudo. Ele pode fazer sexo na rua, ele pode esfaquear o outro, ele pode fazer cozinha no meio da rua, e o que nós estamos vendo é que isso é muito ruim para Guarapari. É um problema social, a gente sabe disso, a gente tem que ter atenção, mas a solução, ela parece que fica muito atada a essas limitações que a prefeitura pode fazer, que é de ir lá, prestar uma assistência, tem a casa onde eles podem ir lá para tomar banho, mas efetivamente isso não está resolvendo o problema. Como é que você pretende resolver esse problema de morador de rua? Ricardo, existe em alguns municípios do Brasil esse tipo de proposta, esse tipo de fazenda, não é? Essa fazenda em parceria com as entidades religiosas, porque aí nós temos que tirar o chapéu para as igrejas evangélicas, católicas, até os espíritas também, que prestam um serviço assistencial relevante para o município de Guarapari. Para o município de Guarapari. Então nós temos aí essa proposta de ter um lugar específico, de levar esse cidadão, esse morador em situação de rua, que é uma diferença muito grande, né? Aquele morador em situação de rua é o cara que veio para cá em busca de uma oportunidade e se deparou com as portas fechadas e se viu na rua. Mas você acha que ele vai querer ir para a fazenda? Porque a gente vê hoje que boa parte desses moradores de rua, eles
têm família, poderiam ter um emprego, mas eles querem viver na rua. Não, aí, olha só, Ricardo, tudo isso nós queremos fazer em conjunto com o Ministério Público, com o Judiciário, com a assistência social do nosso município, uma parceria com o governo do Estado, uma parceria com o governo federal, uma parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com as entidades religiosas. Essas abordagens que queremos fazer refere-se àquelas pessoas que de fato querem, porque eu entendo o seguinte, o morador de rua, ele tem seus direitos como nós também o temos, nós somos cidadãos, ok? Mas como cidadão nós temos deveres, nós pagamos impostos, nós trabalhamos, nós produzimos, nós contribuímos efetivamente com a economia do nosso município. Temos o nosso direito de ir e vir, mas não podemos também impedir o direito de ir e vir das pessoas. E muitos deles acabam fazendo isso, habitando debaixo de marquises, é o que você disse aí, fazendo sexo, depreciando o nosso patrimônio público. Isso não vai existir no nosso governo. Nós queremos, de forma eficaz, combater esse tipo de situação, claro, com muito respeito, com muito amor, com muito carinho, porque esse é o princípio. Jesus disse, amar o próximo como a você mesmo. Mas aquele que realmente quer mudança de vida, aquele que quer sair da rua, nós vamos oportunizar, dando a ele condição, oferecendo cursos, alfabetização, né, para que eles possam desenvolver ali manufaturados. Vamos abrir um espaço numa feira para que eles possam produzir e vender os seus produtos. Isso aí é dar dignidade à pessoa. É o princípio da dignidade da pessoa humana. E é isso que nós queremos implantar no nosso município. Bom, nós temos agora também perguntas que foram feitas por telespectadores. Inclusive, se você quiser mandar uma pergunta, você pode mandar o WhatsApp daqui da TV Guarapari, é o 99986-6477. Vou repetir, hein? Vai botar na tela aí também. É o 99986-6477. A Cecília tem a pergunta, é evidente que nem todas as perguntas a gente consegue colocar no ar, que são várias, mas algumas sim. E Cecília tem uma pergunta para colocar aí de um telespectador. Outra coisa, o telespectador tem que se identificar. Pergunta não identificada, nós não vamos colocar no ar. Pois é. A Fátima Fonseca, moradora da Praia do Morro, fez uma pergunta e aí eu vou ler na íntegra a pergunta dela. Candidato, em sua longa experiência como vereador, certamente já viu muitas carências na cidade com relação ao turismo. Como pretende trabalhar com a divulgação da cidade, já que oficialmente não temos nenhum pórtico turístico para receber os visitantes? E aí a pergunta dela é em relação ao turismo. Como é que faz para divulgar a cidade? Olha, Deus foi muito generoso conosco, nos dando aqui riquezas naturais invejáveis aí por outros municípios. Nós temos as melhores praias, nós temos dentro da nossa cidade climas de montanha, mas isso foi muito mal explorado ao longo dos anos. Eu acredito que turismo em Guarapari é consequência de uma cidade organizada e bem estruturada. Não se precisa ter uma fórmula mágica para que tenhamos na cidade um turismo de qualidade. Ricardo, eu acredito que o turista em potencial, ao procurar um lugar para recrear com a sua família, ele busca algumas informações, por exemplo, a questão do desemprego. Ele sabe que alto índice de desemprego numa cidade representa também alto índice de criminalidade. De efetivo, nós não tivemos nada feito para dar qualidade de vida, primeiro, às pessoas que moram aqui. O turista, ele vai perceber que Guarapari de saúde não tem nada. Há muito tempo se perdeu esse título que nós queremos resgatar nessa administração. De que forma? Gerando qualidade de vida, gerando emprego para as pessoas. Uma das nossas propostas, eu tenho pouco tempo, eu tenho de discorrer sobre isso, porque é muito importante, as pessoas precisam saber. Será uma reforma na nossa legislação tributária municipal, Ricardo. E o que o senhor pretende colocar? Porque realmente Guarapari, hoje, no ranking da arrecadação do CMS, é o último lugar de arrecadação per capita do Espírito Santo. Em contrapartida, é o primeiro na arrecadação de IPTU. Quer dizer, sugando do cidadão para sustentar uma máquina.
Então o que nós precisamos... Como é que vai ser essa reforma? Ricardo, nós precisamos criar mecanismos de incentivos fiscais. Sem incentivo, o investidor não se interessa. Ele vai buscar cidades vizinhas que oferecem esse tipo de mecanismo, de ambiente favorável, atrativo. Para isso é necessário ter humildade. Nós temos exemplo aqui pertinho, na cidade de Viana. A cidade de Viana conseguiu praticamente sair do zero. E hoje, eu conversei com o prefeito de lá. Eu perguntei, quantas empresas vocês têm aqui em Viana? Ele me disse, você quer saber das grandes ou das pequenas? Eu falei, das grandes empresas. Nós temos 80 grandes empresas. 80 grandes empresas. Ricardo, isso é geração de recursos, não é? Isso é geração de riqueza. Então, trazer emprego e renda para o munícipe, eu acho que é o princípio fundamental para que nós tenhamos aqui uma boa qualidade, estrutura suficiente para trazer turistas de qualidade e movimentar isso aqui o ano inteiro. Dentro da nossa proposta, além dessa flexibilização das leis, nós queremos desburocratizar o sistema, não é? Hoje, você sabe aí, Ricardo, a Câmara Municipal é uma fábrica de produção de leis, né? De produção de leis que efetivamente não contribuem em nada para o município. Muitas delas até atrapalham. Muitas atrapalham. O senhor como vereador lá não tentou impedir isso? Ou... Tentei e não fui rejeitada a minha proposta. As leis são dos vereadores ou a lei é do Executivo Lei do municipal? Executivo, sentar com os setores, com os diversos setores da sociedade. Eu tive muitos problemas aí, e você sabe, o investidor, o pequeno investidor, o microinvestidor, que não recebe apoio nenhum, pelo contrário, é sugado. E eu propus, vamos fazer o revogaço. O revogaço, a frente parlamentar chamada revogaço, para que nós sentássemos os setores e discutíssemos isso. Olha, que lei te ajuda, que lei te atrapalha? Vamos flexibilizar isso, vamos revogar essa lei. Osiel, que impede o desenvolvimento da cidade. Pois é, nosso tempo já está curto, eu sei que Meu o assunto Deus, é extenso bacana, e a gente continua mais. aqui. Mas vamos à pergunta de mais um telespectador, é o Fábio Ferreira da Praia do Morro. Ele pergunta quanto à obra do hospital, a saúde é um problema que a gente tem em Guarapari, e ele pergunta, o caso eleito, o que o senhor vai fazer em relação à obra do hospital? Olha, a obra do hospital me faz lembrar a transposição do Velho Chico. Uma obra que, por muito tempo, serviu apenas para sustentar com dinheiro do munícipe, com dinheiro do povo. Uma série de situações, e a gente, tá lá o Rio São Francisco, o Velho Chico, anos e anos e anos, uma promessa do PT, que nunca terminava, parecia uma novela sem fim. Bolsonaro, em menos de 2 anos de governo, entrega a transposição do Velho Chico, levando e conseguindo, para o desespero da esquerda nesse país, conseguindo chegar no Nordeste brasileiro, porque a esquerda achava que Bolsonaro jamais conseguiria adentrar no Nordeste, porque diziam que ele ia acabar com Bolsa Família. E Bolsonaro vai lá e ainda vai dar o 13º Bolsa Família. E a gente tem que finalizar. É uma obra necessária. Já foi gasto milhões de reais ali e nós não podemos abandoná-la jamais, porque é dinheiro do povo. Nós temos ainda 20 segundos, eu vou dar mais do que isso para o senhor fazer suas considerações finais e se despedir do telespectador. Muito obrigado, Ricardo. Eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade. Agradecer a Deus por ter me guardado até aqui, me sustentado até aqui. Agradecer a minha família. Agradecer as pessoas que estão me recebendo com muito carinho por onde eu passo. Dizer para vocês que, estando no meu 2º mandato, e aí algumas pessoas desconhecem isso, eu quero ser considerado também um dos melhores prefeitos do estado do Espírito Santo, quiçá do Brasil, assim como foi o prefeito de Colatina, e aí pouca gente sabe que, antes de ser prefeito, ele foi vereador por 3 mandatos, por isso conhecia bem a estrutura da cidade, conhecia bem o parlamento e pôde desenvolver um grande trabalho. Bolsonaro, antes de ser presidente, antes de ser deputado, foi vereador. Começou, subindo degrau por degrau, até atingir o ápice da política nesse país. Então me dê essa oportunidade e eu vou honrar vocês, assim como honrei o meu mandato, não me envolvendo em escândalos de corrupção,
Eu não perdi a minha família, sou casado há 25 anos, respeito muito isso. Eu acho que se você não administra bem a sua casa, você não está preparado para administrar coisa alguma. Muito obrigado, candidato Osiel. A gente deseja uma boa campanha para o senhor. Espero que os telespectadores tenham conhecido um pouco mais das suas propostas.